Boa tarde, turma do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos continuar estudando a região Nordeste, qual nós iniciamos na aula passada. Hoje nós iremos estudar o clima, as sub-regiões do Nordeste e também a vegetação dessa região. Então, gostaria que neste momento vocês pudessem aí estar com seus livros em mãos para acompanhar a aula com a tia. Então, vamos lá, corre e pega aí seu livro e vamos dar início à nossa aula. Então, vamos lá, turma, nós iremos iniciar aqui na página 78, nós vamos estudar até a 81 e vamos estudar sobre o clima, as sub-regiões do Nordeste e também a vegetação. Então, gostaria que vocês aí acompanhassem com a tia na página 78 e vamos conhecer os climas, os tipos de clima que predomina na região Nordeste. Então, vamos lá. Então, o Nordeste é caracterizado pela escassez de chuva, que provoca a seca. Então, pela falta de chuva, isso vai provocar o que? A seca, pois a região está localizada na zona intertropical da Terra, devido à grande quantidade de raios solares que recebe essa região. Então, por isso, devido à grande quantidade de raios solares, a temperatura é muito elevada, ou seja, é muito quente durante o ano todo. E as chuvas são bem distribuídas no decorrer do ano, ou seja, são bem distribuídas nos lugares, Há no território nordestino 3 tipos de clima. Vamos lá conhecer. Nós temos o tropical, o semiárido e o equatorial úmido, que são os climas que predominam dessa região, Os climas que tem nessa região. Aí temos aqui o primeiro, o clima equatorial úmido. Então, observe aí, nós temos uma imagem. Ele é identificado em uma restrita parte da região localizada a oeste do Maranhão, que sofre influência do clima equatorial com temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Então, nessa região aí, chove bastante e está incluído o Maranhão. Então, as temperaturas são bem elevadas, ou seja, é muito quente, mas as chuvas são bem distribuídas. São bem distribuídas nessa região. Aí temos aqui o clima semiárido, que ele abrange especialmente a região central do Nordeste, onde as temperaturas são elevadas durante o ano todo e as chuvas são irregulares e existe a ocorrência de estiagem prolongada. Então, aqui já é diferente do equatorial. Aqui as temperaturas são elevadas, é muito quente durante o ano todo e as chuvas são irregulares, ou seja, as chuvas não são bem distribuídas como a região que predomina aqui, o clima equatorial. E também há um período muito longo de seca. Então, como mostra aqui na imagem, a gente pode observar aqui um solo muito seco, chegando a rachar. Então, aqui a estiagem ela é prolongada, por isso que as pessoas que vivem nessa região sofrem bastante, porque não há chuva, e o solo fica muito seco e não tem como fazer suas plantações. Aí aqui nós temos o clima tropical, que ele ocorre no litoral de todos os estados da região. Esse clima aí, o tropical. Esse clima apresenta 2 estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa. Então, como mostra aqui, o litoral, aqui praia. Então, esse clima aí, o tropical, ele ocorre no litoral de todos os estados da região Nordeste. E as chuvas são o quê? São bem definidas, as estações são bem definidas e sempre há essas 2 estações, tanto a seca como também a chuvosa. Então, tem um período seco e tem um período chuvoso. Então, aqui são os 3 tipos de clima predominante: o equatorial, úmido, o semiárido e também o tropical. Também temos aqui as sub-regiões do Nordeste. Devido às diferenças de relevo, vegetação, ocupação humana e clima, a região Nordeste é dividida em 4 sub-regiões: o meio norte, o sertão,
agreste e zona da mata, né? Então, devido a essas diferenças que há, tanto na questão do relevo, como a vegetação, a ocupação humana e também o clima, ela foi dividida assim, em 4 sub-regiões. Aí temos aqui as 4, o meio norte, o agreste, o sertão e a zona da mata. Então, vocês podem observar aí que está destacada por cores diferentes. Então, cada uma dessas cores aqui representa uma sub-região. Então, vamos aqui para a primeira sub-região, que é a meio norte, que diz que o meio norte é uma faixa de transição entre a floresta amazônica e o sertão. Então, fica aí a transição, fica no meio. Apresenta 2 tipos de clima. Próximo ao sertão. Próximo ao sertão, o clima é quente e seco. E próximo à floresta, o clima é quente e úmido. Então, aqui nós temos essa, né, sub-região aqui meio norte. Ela apresenta desses 2 tipos de clima. O quente e também o úmido. Então, essa região aqui, meio norte, então aqui, ó, abrange o Maranhão e também o Piauí. Aí temos aqui a zona da mata. A zona da mata corresponde à faixa litorânea nordestina, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. A zona da mata recebe esse nome porque está totalmente ocupada pela Mata Atlântica. Essa área atualmente é a mais povoada, né? Então, aqui vai desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, que é essa faixa aqui, essa corzinha mostarda aqui que está mostrando. Então, ela é também a sub-região mais povoada, ou seja, também a mais desenvolvida. Temos aqui o agreste, né, representado aqui por essa corzinha lilás. A sub-região do agreste é uma área intermediária entre o litoral úmido, que é a zona da mata, e o interior de clima semiárido, que é o sertão. A agropecuária praticada nessa área, né, é bastante desenvolvida e fornece produtos para todo o Nordeste. Então, ela é uma área intermediária, que fica entre o litoral, né, e também a Mata Atlântica. E a agropecuária, tanto a questão, né, da agricultura, como também a pecuária, que é praticada nessa sub-região, que ela é bem desenvolvida e ela fornece produto para toda a região Nordeste. Aí temos aqui também o sertão, que está aqui indicado aqui pela essa corzinha aqui, né, esse rosé aí, que abrange o Ceará, né, Pernambuco, a Bahia, entre outros estados. O sertão é a maior das sub-regiões. A maioria dos estados nordestinos tem área nessa porção regional, né, a maior parte dos estados. As chuvas são irregulares e escassas. Existe constantes períodos de estiagem. A vegetação típica dessa região é a caatinga, né? Então, a chuva, do sertão, ela é irregular e escassa, ou seja, chove em alguns lugares e outros não. E existe um constante período de estiagem, ou seja, de seca. E a vegetação que predomina, né, nessa sub-região é a caatinga, que é um tipo de vegetação do sertão. Temos também aqui a vegetação. Então, no Nordeste, a cobertura vegetal apresenta variadas espécies. Ao longo das áreas litorâneas são encontrados os mangues, a vegetação de dunas e entre outros. Nas regiões onde prevalece o clima semiárido, encontra-se a caatinga, que é formada por árvores baixas de galhos retorcidos, com poucas folhas e por vários tipos de cacto. Então, a cobertura vegetal ela apresenta essas variadas espécies, né, de vegetação.
Em locais em que ocorre o clima tropical, como no centro-oeste da região, em trechos dos estados da Bahia, do Piauí e também do Maranhão, é encontrado o cerrado, que é formado por pequenas árvores e arbustos. No extremo oeste, onde o clima é tropical, úmido, a vegetação encontrada é a Mata Atlântica, floresta tropical em pequenos trechos do litoral, hoje muito devastada. E na porção centro-oeste, temos a ocorrência da Mata dos Cocais, abrangendo principalmente os estados do Maranhão e do Piauí, com predomínio do babaçu, da carnaúba e também do buriti. Então, nessa região aqui, né, que abrange também o Maranhão, aí temos aqui a Mata dos Cocais, que é um tipo de vegetação que predomina, né, nesses estados aí, que é a carnaúba, o buriti e também o babaçu. Aqui em Lago da Pedra, a gente observa, né, olhando aí a paisagem, a gente vê muitos cocais, ou seja, o coco babaçu, que predomina nessa região. Aí aqui está mostrando, né, Mata dos Cocais. Então, vamos conhecer as características de cada vegetação da região Nordeste. Então, vocês observem aí no livro de vocês. Temos aqui a Mata Atlântica, a Mata dos Cocais, o Cerrado, a Caatinga e a vegetação litorânea. Então, a gente vai conhecer aqui cada uma delas. Então, nós temos aqui a primeira, a Mata Atlântica, também é conhecida como floresta tropical úmida. Podia ser encontrada em toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mas hoje, devido ao desmatamento, só existem 5% da mata nativa. Então, hoje não se pode mais encontrar, né, a Mata Atlântica devido ao desmatamento e só resta 5% dela. Temos aí, na página 81, Mata dos Cocais, que é uma formação vegetal de transição entre os climas semiárido, equatorial e também tropical. As espécies principais são o babaçu e a carnaúba. Os estados abrangidos, né, por esse tipo de vegetação são o Ceará, o Maranhão, o Piauí, o Rio Grande do Norte, Tocantins, que fica na região norte. Então, são esses estados aí que são abrangidos por esse tipo de vegetação, a Mata dos Cocais. O Cerrado, ele ocupa 25% do território brasileiro, mas no Nordeste só abrange o sul do estado do Maranhão e o oeste da Bahia. Ele apresenta árvores de baixo porte, com galhos retorcidos no chão, é coberta por gramíneas e apresenta um solo de alta acidez. Aí você pode observar aí ao lado esse tipo de vegetação que está mostrando aí nas imagens. A caatinga é uma vegetação típica do sertão. É composta por cactos, como o mandacaru, o xique-xique e a barriguda, que consegue acumular água e sobreviver em ambiente seco. Então, como esse tipo de vegetação, eles conseguem acumular água, né? Então eles sobrevivem, né, no sertão. Então, você observa a imagem aí ao lado. E também temos a vegetação litorânea, que podemos incluir os mangues, que é um riquíssimo ecossistema, que os mangues é o local de morada e reprodução dos caranguejos e de várias espécies de crustáceos e peixes, sendo um local importante para a preservação de rios e lagoas. E também podemos incluir as restingas e as dunas, que são cenários bem conhecidos, né, do Nordeste. Então, aí são os tipos de vegetação que predomina na região Nordeste, que são típicos da região Nordeste. Então, depois vocês possam estar fazendo aí a leitura de cada um, né, dessas vegetações. Então, nós iremos ficar por aqui, conhecemos um pouco sobre o clima, né, as sub-regiões e a vegetação da região Nordeste. E vocês irão concluir também a atividade da página 82. Então, faça a atividade, né, faça a leitura do texto e depois vocês estejam enviando para mim. Então, essa foi nossa aula de hoje.
Fiquem todos com Deus e até a próxima.